Opa, fala pessoal, tudo bem? Me diz aqui, quais são os fundos imobiliários que você acha que devem performar melhor em 2024? Eu já te entrego aqui a minha opinião e da maioria das pessoas do mercado financeiro tende a ser os fundos de tijolos. É isso aí. Quando a gente fala de um cenário de taxa Selic em queda, são os fundos imobiliários de tijolos que tendem a subir mais, a valorizarem, porque esse daqui já é uma lição que eu venho falando há algum tempo, né? Quando a gente fala de fundos imobiliários de papéis, eles entregam muito dividendos, mas quando a gente pensa em crescer o valor da cota, aí são os fundos de tijolos, que eles representam ali a economia real, né? São lajes corporativas, logística, shopping center, etc. Então, vamos falar aqui sobre esses pontos importantes. Vou mostrar também uma matéria aqui que mostra 5 fundos imobiliários recomendados para agora e a gente precisa entender o cenário como um todo. Então, presta atenção nisso para você não errar e aproveitar essa oportunidade. O que a gente tem aqui de taxa Selic para 2024? Olha só, muita gente já está falando que o ciclo de baixa da taxa Selic pode chegar até 9,25% no final de 2024. Então é uma queda bastante substancial, né? A gente tem uma Selic na casa dos 12%, já numa tendência de queda aí para 11, 11,75, enfim, vai terminar 2024 nessa rota de baixa, mas para 2024 já está contratado, digamos assim, uma queda maior ainda, quase 1 ou 2% de queda, né? Ninguém tem certeza absoluta do que vai acontecer, mas se chegar realmente a taxa Selic em 9,25, isso acaba sendo muito bom para a Bolsa de Valores e para os fundos imobiliários. Perceba que esse movimento já aconteceu outras vezes, a economia ela é completamente cíclica, né? O que acontece num período acontece de novo. Por quê? Rapidamente, né? Se a gente tem uma inflação alta, aumenta a taxa de juros do país. E essa taxa de juros alta diminui a inflação. Quando diminui a inflação, diminui a taxa de juros de novo. Então isso vai acontecendo ano após ano. E por que eu trago isso? Porque em 2016 aconteceu isso. A Selic estava lá em 14%. Em mais ou menos 1 ano, 2 anos, saiu de 14% para algo em torno de 7 ou 8%. E o que aconteceu com os fundos imobiliários naquele período? Já compartilho aqui na tela com você. Olha só, o IFIX aqui num período grande, lá de 2016 até 2018 ali, mais ou menos, uma alta de cerca de 60%, até 2019, uma alta extremamente expressiva de 145%. E é esse movimento que a gente começa a ver agora. Taxa Selic em baixa, Bolsa de Valores em alta, inclusive os fundos imobiliários. E mais uma vez, galera, qual é o tipo de fundo imobiliário que tem uma tendência de valorizar mais? Os fundos de tijolos. Quer dizer que os fundos imobiliários de papéis são ruins? Não de jeito nenhum, mas eu já quero te fazer aqui um alerta. Não adianta mais ficar pensando só em fundo imobiliário de papel e não aproveitar essa alta dos tijolos, né? Ter um mix, né, diversificar sua carteira e focar um pouquinho mais em tijolo agora, eu acho que faz sentido. 2023 foi um ano muito bom para os fundos imobiliários como um todo, melhor ainda para os fundos imobiliários de papéis, né? Eu vou até compartilhar aqui na minha tela com vocês os top 10 fundos imobiliários que distribuíram dividendos em 2023. Esse relatório aqui da Levante, eu vou deixar ele disponível aqui, um link na descrição para você fazer o download gratuito dele. E só para dar uma palhinha aqui desse relatório, que está bastante completo, o link gratuito na descrição, 7 entre os 10 fundos que mais pagaram dividendos em 2023 são fundos de papéis. O primeiro lugar foi um fundo de hotéis, o HTMX11. Né? Ele pagou mais ou menos 20% de dividendo, um ponto fora da curva, até porque ele vinha sofrendo muito em anos anteriores. Mas perceba, 7 entre 10 fundos imobiliários que pagaram mais dividendos em 2023 são fundos de papéis. Você vai fazer o download gratuito desse relatório para ver quais são. O pessoal aqui da Levante também coloca alguns ensinamentos importantes, né? Não é porque pagou muito no ano passado que continuará pagando, mas vale a pena você fazer o download para ler esse relatório aqui gratuitamente. E eu quero fazer um alerta, porque não se assuste se em 2024 você vê algumas notícias como essa aqui, por exemplo, ó, KNCR11 tem o pior resultado nos últimos 5 meses.
né? O KNCR11 é um fundo imobiliário de papel, um dos mais seguros que a gente tem na Bolsa, está com o dividend yield atual de mais ou menos 13%, mas em 2024 vai pagar um pouco menos. Quer dizer que precisa sair vendendo? Não, de jeito nenhum, né? A economia é cíclica. Se você comprou um fundo imobiliário de papel por um preço justo, você vai acumulando esses dividendos. Em alguns momentos da economia, esses dividendos um pouquinho menores, em outros um pouquinho maiores, mas faz parte da composição, tá? Não se assuste se algum fundo imobiliário seu de papel começar a pagar um pouquinho menos. É normal, não precisa sair vendendo. Eu já gosto de avisar aqui de antemão, né? Já avisar antes, porque você que se inscreve aqui no canal Lucro FC, que acompanha meus vídeos semanais, sabe que eu gosto sempre de te mostrar o cenário mais para frente. Então, fica aqui comigo que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, ok? E antes de eu mostrar os 5 fundos recomendados para esse momento, a gente precisa falar um pouquinho mais de cenário que comprova esse otimismo com os fundos de tijolos. Veja, o pessoal da XP Investimentos fez uma série de eventos, né? E aqui eles colocaram que a principal aposta, então, são os fundos de tijolos e mais do que isso, são os fundos de shopping centers, tá? Seguidos por renda urbana e depois galpões de logística, tá? Então, tem muito fundo de shopping que está pagando muito bem, tá? Renda urbana também. Então, é o cenário mais otimista para 2024 junto com o setor de logística. E mais uma notícia relevante aqui, ó, veja, a reavaliação de imóveis deve sustentar a valorização dos FIIs em 2024. O que é isso? Não sei se você acompanhou algum tempo atrás, eu fiz um vídeo bem legal falando sobre isso, vou deixar aqui em cima, porque aconteceu a reavaliação de imóveis de um fundo de shopping que é o XPML11. Então o que aconteceu na prática? O PVP dele estava ali mais ou menos 1,10. Com a reavaliação dos imóveis, o PVP caiu para 1. Né? Por quê? Porque esses imóveis que estão dentro do fundo, que tinham sido avaliados um ano atrás, eles valorizaram nesse período. Então o PVP caiu. Então o que eu estou pensando para 2024? Até torcendo um pouco. É que essa reavaliação dos imóveis, como aqui essa matéria nos traz também, a reavaliação dos imóveis, principalmente os fundos de renda urbana, fundo de shopping e fundo de logística, de repente precifique um pouco melhor esses ativos e aí o PVP não esteja tão caro, porque tem fundo na bolsa que está um pouquinho caro agora, mas pode ser que com a reavaliação, né, desses fundos de tijolos, porque taxa Selic em queda, o próprio método de reavaliar esses imóveis, né, de avaliar esses imóveis, tem uma taxa de desconto menor, né, que é esse dinheiro no tempo. A taxa Selic, se tiver, por exemplo, 9%, faz esses imóveis automaticamente valerem um pouquinho mais. Então, é isso que eu espero para 2024. E agora compartilhando aqui na tela com vocês essa matéria aqui sobre os 5 fundos recomendados para dezembro, que eu pego lá no site da Infomoney, né? Eles até colocam aqui, ó, que é uma seleção que eles usam 10 corretoras, então eles pegam as carteiras recomendadas de 10 corretoras e veem quais são os fundos que estão sendo mais indicados. Então a gente vê aqui claramente que os fundos mais indicados são os de tijolos. Primeiro lugar, o BTLG11, que é um fundo de logística que está performando super bem e tem perspectivas boas para 2024. Está recomendado por 7 analistas aqui, entre 10 corretoras que são pesquisadas aqui nessa notícia. Então, 7 entre 10 aqui recomendam o BTLG e também o KNCR. Então, perceba que não é porque a Selic vai cair que o KNCR começou a ser um fundo ruim, não. Ele é um fundo muito seguro que paga mais do que a taxa Selic, né? Então, na composição do portfólio faz sentido. Terceiro lugar, temos o XPML11, então fundo de shopping. Quinto lugar, o Bresco, o BRCO, que teve alguns problemas de quebra de contrato, né? Tá até aqui no título dessa matéria, ó, Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, Magalu, algumas empresas que devolveram os imóveis, né, que estavam alocados, mas o BRCO continua aqui na lista dos 5 melhores porque os imóveis têm boas qualidades, né? São imóveis AAA, são imóveis bem localizados, né? Assim como os outros dessa lista aqui também. Em quinto lugar tem o PVBI, então fundo de laje corporativa, que é um setor que sofre um pouquinho mais, né? Ainda não voltou, não sei se volta tão rápido, mas também está descontado e é fundo de tijolo. Então, se a Selic realmente cair, a gente pode ver algo melhorando para os fundos de lajes corporativas. Me diz aqui nos comentários se você investe em alguns fundos desses aqui que estão na lista
E o que você está esperando para 2024? Está otimista? Está otimista com qual fundo imobiliário ou com qual setor? Deixa aqui nos comentários e participa aqui com a gente, tá bom? E seja muito bem-vindo aqui ao nosso time, o time do canal Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.